Ser mãe é ser amor, mas nesse mundo há um pouco nesse universo, né, das mães, há um pouco de culpa, de angústia, por uma série de questões, como estar fora de casa há muito tempo. E a mãe, ela pode ser, né, mesmo com tudo isso, ela pode ser um agente transformador no nosso mundo. Vamos conversar com a Tânia Costa, que está com o Leonardo Abrão aí também, para a gente falar sobre isso, né, Tânia? Mônica, é bom pensar sobre essa questão da culpa. Eu tenho uns tópicos aqui anotados. Veja só, carga horária tripla, ausência de ajuda dos pais, cansaço extremo por causa de atividades maternas, assim, conjugadas às demais atividades de vida, que são tantas. Angústias de maternidades indesejadas, que às vezes não podem ser exteriorizadas. Às vezes a criança chega e a mamãe pensa, não é a hora, ou fica com aqueles medos todos desse universo materno. E esses tópicos eu estava justamente conversando com o Leonardo Abrão, psicólogo, e vai ajudar a gente a falar sobre essa culpa. São tantos agentes externos aí nesse universo da maternidade. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Tânia. Bom dia, Mônica. Bom dia, Deise, minha amiga. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, em especial às mães. Veja bem, na nossa cultura, nós temos que olhar pelo olhar da sociologia, da antropologia e da psicologia para entender um pouco das questões humanas. Na nossa cultura patriarcal e machista, a visão sobre a maternidade tem sido construída mais pelos pais, pelos homens, pelos referenciais masculinos do que necessariamente pelos femininos. Justamente porque nós vivemos uma cultura tanto patriarcal quanto machista. E a visão sempre foi a de maternidade como algo sagrado, como algo perfeito, né? Uma espécie de santidade. E nós sabemos que as mães, as mulheres, são seres humanos, são pessoas de carne e osso que vivem questões da sua humanidade e não de uma pretensa santidade. E isso faz com que muitas vezes haja um conflito entre a idealização, a hiperidealização da maternidade e da condição feminina na maternidade, em contraste com a realidade da humanidade, das também dificuldades desse exercício maravilhoso que é o da maternidade, mas é um exercício também muito exigente em relação às mulheres. E como lidar então com essa culpa? Existem as pressões, existe essa realidade de que maternidade não é algo perfeito, mas também não é algo absurdamente difícil. É um trabalho que tem que ser feito antes, durante. Como é que a mulher deve reagir? A construção da sua fala foi muito interessante, porque estamos falando de um lado de uma idealização exagerada, mas de um outro lado, uma reação da realidade. Então a gente tem que buscar o equilíbrio mesmo. As mulheres, as mães, vale a pena entenderem que existe uma construção da idealização, mas que, por um outro lado, elas vivem a realidade. Então, se elas compreendem este jogo de forças na vida, fica mais fácil entender. Será que essas culpas, às vezes, que eu estou sentindo, uma mãe pode se perguntar, essas possíveis culpas que eu estou sentindo, elas são fruto de um contraste com uma idealização, uma expectativa irreal que eu mesmo nutri em relação à vida materna? Ou será que realmente eu tenho motivos para estar me sentindo preocupada com alguma coisa? Então, começar entendendo por aí. Às vezes, culpas são frutos indesejáveis de entendimentos hiperidealizados. Então é importante que a mãe tenha essa compreensão. A partir daí, começar a procurar saber quais são as suas próprias condições. O que eu posso exigir de mim em relação a todos os exercícios relativos à maternidade, né? O que eu posso exigir? O que é exigível, o que não é? O que é suportável, o que não é? O que é meu e o que é do outro. Que interessante isso, porque às vezes a mulher, e eu falo por experiência própria também, eu enfrento essa jornada tripla e tudo, a gente precisa desse suporte da família, a gente precisa dessa compreensão da sociedade, mas muitas culpas não são dessa mãe, não são dessa mulher, ela fica assumindo. Então, o que é meu, o que é do outro, né? O que eu quis, o que eu planejei, o que eu sonhei, o que eu escolhi, o que eu quero para minha vida, isso é legítimo, é meu. Mas também quanta carga eu estou colocando nas minhas costas a partir não do que é meu, mas sim do que é do outro. Aí o outro pode ser a sociedade de uma maneira geral, ou um marido, ou um pai, ou uma mãe, ou uma história pregressa que eu quero atender e essa história não cabe mais na minha vida atual, ou do padre, ou do pastor, ou de um patrão, ou de uma amiga, enfim, o outro, o grande outro. Uma das grandes questões da existência de todo ser humano é essa relação do eu com o outro. E muitas vezes, em função de uma
distorção em relação ao papel do outro na minha vida, eu acabo colocando sobre as minhas costas responsabilidades que não são minhas e cargas muito difíceis de serem carregadas por um eu que não quis essas cargas, mas que permitiu que o outro as colocasse nas minhas costas. Fico pensando o seguinte, então. O território seguro para ser mãe, viu, Mônica e também todos que estão acompanhando o nosso Manhã Total, é o equilíbrio para viver essas emoções, para viver esses desafios. Tem choro, tem riso e equilíbrio. Sim, tem choro, tem dor, tem muita alegria, tem plenitude, tem dificuldades. Tem questões, às vezes, inconfessáveis e é importante que as pessoas tenham coragem de confessar e abrir o coração. Nós precisamos investir na construção de uma cultura da saúde mental em que as pessoas sejam respeitadas em relação às suas necessidades, às vezes de desabafar e de colocar questões culturalmente difíceis, como, por exemplo, até o arrependimento. Eu já trabalhei com mães que tinham um profundo arrependimento de terem se tornado mães e elas não podiam nunca falar sobre isso porque tinham medo de serem agredidas, violentadas, julgadas, recriminadas, discriminadas. E é importante que as pessoas tenham coragem e tenham espaço para abrir, porque senão como é que elas vão buscar equilíbrio se não puderem trabalhar o que trazem dentro de si? E outra coisa, que a gente tem que trabalhar muito nesse sentido na nossa sociedade, planejamento. Quero ser mãe? Porque eu quero ser mãe, porque eu desejo, né? Como é que eu vou construir as condições para que isso aconteça? Porque quanto mais planejamento, mais tranquilidade, né? Enxergar como é que esse processo vai se dar na minha vida, acaba construindo condições para menos problemas, menos angústias e menos possíveis culpas. Bom, para a gente viver essa maternidade de forma plena, né? Porque todas as mães que eu conheço, eu tenho esse depoimento pessoal para dar também. Ser mãe é, de fato, uma bênção. E a mãe equilibrada, aquela mãe que conseguiu se planejar, ou que consegue lidar bem com a surpresa quando ela vem, também conheço muitos casos assim, Leonardo. Vem uma surpresa e a pessoa se sente abençoada, encara, cresce com aquele desafio. Mas essa posição de equilíbrio da mãe, ela é fundamental porque, como a Mônica disse no início, a mãe é um fator importante para até transformação social, né? Sim, eu costumo dizer em palestras que nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. 8 bilhões de pessoas que passaram por onde? Por úteros, né? Por gestações, por maternidades. Então, a mãe hoje, é importante a gente considerar que a maternidade é uma fonte de formação de seres humanos. E se nós queremos seres humanos mais saudáveis, mais ainda humanos, como realmente, né, nos autodenominamos, precisamos qualificar maternidades, precisamos empoderar mães, precisamos elucidar mães, ajudar essas mães a entenderem o que é ser mãe, a viver essa maternidade com mais equilíbrio emocional, mental, nas suas relações consigo mesmas, e dentro de casa, e no trânsito, e no trabalho, e na igreja, em todos os espaços. Aí sim, com maternidades mais saudáveis e equilibradas, nós estamos investindo em uma humanidade também mais saudável e mais equilibrada. Nossa, Leonardo, muito obrigada por esse bate-papo. Eu acho que muito rico e às vésperas do Dia das Mães, um momento para a gente refletir mesmo. É só refletindo que a gente consegue mudar um comportamento, consegue ampliar mesmo essa discussão para vários grupos. Isso é muito positivo, não é? Uma mensagem final para as mães? Refletindo, como você disse, e respeitando que as outras pessoas possam também sentir o que estão sentindo dentro de si e possam exteriorizar isso. Isso só será possível por meio de uma cultura da saúde mental. Tá certo, Leonardo, muito obrigada. A gente sabe que é um militante aí nessa área da saúde mental e também nessa questão da conscientização das pessoas. Mônica, dá para pensar bastante, não dá? Muito. Eu estava aqui prestando bastante atenção na entrevista do Leonardo e é isso, né? É cuidar da nossa saúde mental. Léo, obrigada, viu? Um grande abraço para você. Obrigada mesmo.